Bem, companheiros, vamos então ouvir a nossa companheira Daniele, que fará para nós o estudo da noite, que Deus a inspire. Assim seja. Meus queridos, boa noite a todos e todas. Eu sempre fico com o coração cheio de alegria quando eu estou aqui, compartilhando um pouquinho dos estudos com vocês, porque é aquela máxima, né? Quando a gente vem aqui na frente para compartilhar um estudo, primeiro a gente tem que estudar. Então eu fico muito grata porque sempre se traduz numa oportunidade de estudo, de crescimento, de aprendizado. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu não sou muito afeta à tecnologia, mas hoje, em particular, eu precisei trazer uma referência, né, um roteiro para o estudo, porque o tema me toca muito o coração. Alguns anos atrás, numa outra casa espírita, eu tive a oportunidade de participar de um encontro muito parecido com o que vai acontecer no domingo aqui na nossa casa. Aquele encontro em que a gente passa horas se debruçando em torno de algum tema. E, ao acaso, mesmo sabendo que ele não existe, eu cheguei à casa e o tema do encontro era Eurípides Barçanufo. Nunca tinha ouvido falar da biografia desse espírito. E aquele dia eu tive um encontro arrebatador, digamos assim, porque tocou muito meu coração a história de alguém que conseguiu encontrar Jesus, mesmo na condição do desdobramento. Então falei assim, bom, hoje eu preciso de um roteiro, porque a emoção toma conta, e aí para a gente não se perder e não fugir do assunto, eu precisei de uma referência, porque muito me emociona falar de Eurípides. E aí, não por acaso ainda, depois de alguns anos, vim parar numa casa em que justamente o professor Eurípides é o mentor, é o grande trabalhador, o coordenador de uma equipe de encarnados e desencarnados. Eu vim para cá, inclusive, por meio de um sonho. Eu estava procurando uma casa que fosse mais próxima da minha residência, porque estava complicado dar continuidade ao trabalho enquanto espírita numa outra casa, e aí eu sonhei que eu encontrava uma casa de Eurípides Barçanufo. Então procurei na internet, realmente existia uma, no mesmo bairro praticamente que eu moro, e quando eu cheguei aqui eu fui tomada de uma emoção muito grande. Eu falei assim, olha, realmente a minha relação com o professor, ela deve ser de longa data. E a Lorimar está aqui, que não vai me deixar mentir, a escolha desse tema também foi um sonho. Mandei uma mensagem para ela à tarde da noite, falei assim, Lorimar, será que eu posso falar sobre o professor Eurípides nessa data que você me sugeriu, que seria hoje, dia 25 de maio? E eu já tenho um recorte bem específico para falar do professor nessa noite. Eu quero falar sobre Eurípides educador, porque no último dia 20 foi dia do pedagogo. Eu sou pedagoga, estou numa casa que é coordenada por um pedagogo e ele teve uma representatividade muito importante dentro da educação no nosso país e para o mundo, porque é uma pedagogia que se difunde em todo o mundo. Então eu pedi para que a Lorimar me permitisse falar sobre esse recorte. Eurípides, o educador, e vai ser esse o tema da nossa noite. Bom, eu já ouvi aqui na casa que todo mundo conhece muito sobre a biografia de Eurípides, mas como eu sou muito fã, gosto muito da história dele, e acho que a biografia dele é um exemplo riquíssimo para todos nós, eu vou resgatar um pouquinho só da história dele, para que a gente depois avance nesse recorte específico. Porque o professor Eurípides, ele foi um grande orador dentro da doutrina, foi reconhecidamente um grande médium, com diversas faculdades. Eu arriscaria aqui dizer que quase todas aquelas enumeradas por Kardec no Livro dos Espíritos foram faculdades mediúnicas desenvolvidas por Eurípides Barçanufo. Mas quem é essa criatura, né, de uma biografia tão grandiosa que estava aqui tão pertinho de nós há pouquinho tempo atrás? Então, no dia 1º de maio de 1880, nasceu lá no interiorzinho do Triângulo Mineiro essa criatura aqui que irradiou luz para todo o nosso país, para o mundo. Eurípides Barçanufo, filho de Dona Meca e do seu Mojico. Ele era o terceiro filho numa família de 15 irmãos. Então, vocês imaginem, né, lá no interior, na roça, lá em Minas,
uma família de 15 filhos. Não foi fácil, materialmente, o começo da vida de Eurípides, né? Como os grandes ícones, os grandes exemplos espirituais que a gente tem, Eurípides já começou a vencer as provações ainda na tenra idade. Mas apesar dele ter esse histórico de uma pobreza material, a riqueza afetuosa era muito grande nessa família. Então ele e os irmãos eram cercados de muito amor, a família tinha uma relação de afeto muito grande. Até no livro que eu recomendo a vocês, que é esse aqui, Eurípides, o Homem e a Missão, da Corina Novellino, ela conta muito bem como é que foi esse comecinho, inclusive do namoro, né, da Dona Meca com o seu Mojico, porque naquela época não tinha essa história de escolher o namorado, né, era a família que impunha a relação para o casal. E aí ela ficou receosa, né, olhando por uma frestinha da porta, aquele prometido para ela, e ficou maravilhada no dia do casamento. Achou aquele homem lindo, maravilhoso. Então, apesar dessa imposição do relacionamento, ele já começou com essa grata surpresa de muito amor. E muitos filhos. Eurípides, o terceiro nessa família. Eurípides já trazia, até pelas suas aquisições morais de outras encarnações, a gente nem vai adentrar muito nesse assunto, mas quem puder e quiser se debruçar na biografia de Eurípides, vai ver que há relatos de várias outras encarnações dele, em que ele sempre teve uma relação muito próxima com Jesus. Eurípides já trazia aquisições morais, cristãs, muito consolidadas em seu espírito. Então, bem pequenininho, ele já se sensibilizava com as questões alheias, especialmente aquelas que eram do seu núcleo familiar. Então, ele, muito pequeno, já ia lá para a estação do trem para ajudar as pessoas carregando a mala, e aí recebia muitas vezes uma moedinha, né, um agradecimento, né, não era nem um pagamento, mas um agradecimento por aquela gentileza. E aí imaginem, né, será que ele juntava tudo aquilo para comprar doce? Não, né, ele já tinha uma questão tão consolidada em si da caridade que ele falou para a mãe, com uma meinha, essas moedas aqui são para o dia que a senhora não tiver dinheiro para o pão. Imagine, né? Eu não consigo ver minhas filhas fazendo isso comigo hoje, né? Se junta moedinha, já junta pensando que vai economizar para comprar um presente, para fazer uma aquisição. E Eurípides, mesmo criança, já tinha essa consciência. Aliás, essa relação dele com a mãe era uma relação muito forte, né, muito intensa. Então, Eurípides tinha um cuidado, uma preocupação, um zelo com essa mãe muito grande. Ao mesmo tempo, essa mãezinha tinha um histórico de saúde muito fragilizada. Então, ela sofria de uns desmaios, umas dores de cabeça, que até então pareciam infundadas. Lá na frente, percebe-se que havia um processo obsessivo na Dona Meca, mas até então era tratado como uma doença. Então, Eurípides, já dentro desse seu perfil caritativo, né, em que ele tinha esse cuidado, essa empatia com os outros, ele já colocou uma meta para a vida dele naquele momento. O que ele planejou? Planejou estudar, formar-se em médico para encontrar a cura para a mãezinha. Bom, na busca desse sonho, ele começou realmente a se dedicar para esse objetivo. Uma das características também que ele já trazia muito forte era a questão da escolarização muito consolidada já nele. Então, num dado momento, no colégio onde ele estudava, que era o Colégio Miranda, o dono da escola, o diretor, chamou o pai dele falando, olha, Eurípides já está preparado para seguir adiante. Ele não tem mais o que fazer por ele já conseguiu aprender tudo que era possível ensinar aqui. Então, o pai dedicou esforços para que ele pudesse buscar esse tão sonhado desejo de fazer a medicina. Até aí estava caminhando muito bem, né? Uma história de superação que já valia a pena, né? Alguém que sai lá do interior do Triângulo Mineiro, se organiza para vir para o Rio de Janeiro, que nesse período o Rio de Janeiro era referência nesse processo da formação acadêmica. Estava tudo caminhando muito bem para que Eurípides pudesse cursar medicina. Ele fez os exames, participou dos processos e foi aprovado. Porém, como ele tinha aquele cuidado lá com a mãezinha, bateu uma preocupação.
Porque o que aconteceu nesse momento? A relação dos dois era tão intensa que Dona Meca começou a sofrer, pensando na possível separação do filho, e o estado dela de saúde foi se agravando. O que Eurípides fez? Abnegou do sonho dele de fazer medicina. Então ele desfez as malas, guardou o sonho no coração, claro que com aquela tristeza, mas sempre pensando que ele estava fazendo bem pelo próximo, e abriu mão do sonho dele. Mas, como ele ainda tinha aquele desejo de buscar a cura da mãe, o que ele começou a fazer? Isso com 22 anos de idade, gente, muito jovem mesmo. Até porque a vida dele foi muito breve, né? Ele desencarnou ainda jovem, pensando na nossa perspectiva de vida hoje. Ele começou a se dedicar, autodidata, e começou a pesquisar acerca da homeopatia. Daí ele fez o primeiro grande feito dele, pensando num grupo maior, saindo um pouco dessa esfera da família, né? Pensando na caridade, na assistência. Ele começa a sair dos limites da própria casa. Ele cria, então, a farmácia. A partir da farmácia, ele começa a ajudar muitas pessoas carentes, doentes, aqueles que precisavam realmente de uma atenção, que muitas vezes era esse cuidado que era necessário. E Eurípides iniciou esse trabalho. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Daniele, com uma história dessa, né, de doação muito grande, certamente ele já era espírita, né? Já conhecia a doutrina, por isso tão preocupado, né? Fora da caridade não há salvação. Que nada. Era católico fervoroso, daqueles que ia à missa, anotava todo o sermão do padre para continuar estudando ao longo da semana. Vejam bem, que às vezes a gente constrói, né, esse imaginário de que só dentro da doutrina, que só o espiritismo orienta, outra desconstrução, né, que Eurípides traz para a gente. Ainda muito católico, ele já desenvolvia esse processo da caridade. Então, começa a fazer o trabalho da farmácia, que estava indo muito bem sucedido, tudo mais, porém, ele percebe que ele pode fazer um pouco mais pelas pessoas. Dada a experiência que ele tinha, já de autodidata, de compartilhar o conhecimento com os irmãos, ele vê que esse sonho de ser médico pode se traduzir numa outra carreira, já que ele não conseguiu realizar o sonho. E aí Eurípides começa a redimensionar a sua vida a partir daí. Então, o que ele começa a fazer? Cria, aos 22 anos, esse colégio, o Liceu Sacramentano. Era um colégio ainda com bases católicas. Imaginem, Minas Gerais, hoje, já ainda é um referencial católico muito forte, ainda que tenha sido berço de grandes referências, como, inclusive, o nosso querido Chico Xavier. Mas, em 1808, de fato, o catolicismo era preponderante naquela região. Então, esse colégio, o Liceu Sacramentano, ele é criado sob esse alicerce do catolicismo, mas, como Eurípides trazia um resquício de uma convivência, inclusive com Pestalozzi, em encarnações anteriores, ele começou a trazer alguns diferenciais para a prática dessa escola. Rapidamente, essa escola se tornou reconhecida na região do Triângulo Mineiro, recebendo alunos, inclusive, de outras cidades, de São Paulo, inclusive. O colégio crescia de uma maneira muito abundante. E ele fazia contraponto a um cenário muito diferente do que Eurípides acreditava ser educação, porque, naquele momento, a maioria dos colégios trabalhava com separação de gênero, com castigo e com uma prática extremamente conteudista. O que é isso? Tinha que saber o ABC, 1 mais 1 igual a 2, e não tinha meio termo. Como hoje é muito natural a gente ver muitas estratégias, né, a busca de várias ferramentas para que o aluno aprenda. Não, naquela época era tudo muito cartesiano, tudo muito engessado, inclusive entendendo que meninos e meninas deveriam receber uma educação diferenciada. Então, as meninas se preparavam para a atividade doméstica, né? Tinha muito mais essa questão da resiliência, da obediência sendo ensinada às mulheres, e o homem, sim, sendo instrumentalizado para ser esse grande provedor, para ser aquele que, de fato, ia receber uma formação consolidada.
Então, Eurípides já começa a romper com esses paradigmas a partir do Liceu Sacramentano, em que ele traz uma prática onde o castigo é abolido, em que meninos e meninas convivem juntos, porém ainda com esse fio condutor de ser uma escola extremamente católica. Aqui tem uma imagem ilustrativa, né, do professor ensinando. Uma das diferenças que o professor Eurípides já trazia dentro da sua prática pedagógica, ainda no Liceu Sacramentano, era o entendimento da arte séria. O que seria isso? Ele entendia que os alunos poderiam ter muito mais facilidade para aprender se eles tivessem aulas diferentes, mais lúdicas, em que eles pudessem expressar mais os seus sentimentos, características das suas personalidades. Então, ele rompeu e chegou a ser até num certo tom escandaloso à época, em que os alunos, quando faziam aula de teatro, meninos se vestiam de meninas, se faziam personagens femininos, e as meninas poderiam se vestir como homens para poder interpretar. E ali ele, claro, tinha toda uma intenção psíquica para que os alunos pudessem trabalhar com a identificação, expor algumas características a partir dessa prática do teatro. Outra questão que também se tornou um diferencial nesse período foi o fato dele trabalhar com os saraus. Então, como Eurípides já tinha uma sensibilidade muito grande, apesar de um jeito austero e sério, ele era um grande apreciador das artes, ele trazia essa questão da sensibilidade. E ele gostava muito, inclusive, isso é relatado no livro, de ver as irmãs felizes, dançando nos saraus, dentro do ambiente doméstico, aquela festa, mas dentro do ambiente familiar. Então, ele se comprazia muito daquilo. E, de uma certa forma, ele levava essa prática para dentro da escola. Bom, e como grande curioso e como grande pesquisador que Eurípides sempre foi ao longo da sua vida, por isso ele foi aprendendo tanto e com pouco tempo, ainda lá bem-sucedido com o trabalho do liceu, dentro ainda da sua prática católica, ele começou a ficar curioso acerca de algumas questões do entendimento mesmo do ser, aquelas questões de foro íntimo, digamos assim. Hoje a gente tem uma facilidade danada, porque se a gente quer saber para onde vamos, por que viemos, o que a nossa vida significa, a gente abre lá o livro dos Espíritos e encontra um cabedal ali, um monte de perguntas e respostas que nos atendem a essa saciedade, esse desejo de saber. Professor Eurípides, na época, ainda não tinha tido contato com a doutrina, mas já trazia latente essa curiosidade muito grande. E uma das questões dentro do âmbito religioso que despertava nele uma curiosidade muito grande era a questão das bem-aventuranças. Então, ele começou a indagar o padre, por vezes, o entendimento da bem-aventurança, especialmente aquela que falava que bem-aventurados os aflitos. Como assim? Se é aflito, como é que é bem-aventurado? Isso não está bem explicado para mim. E essas perguntas, essa grande curiosidade, não tinha uma resposta simples. Era muito complicado para o padre explicar. Ele chegou, inclusive, a quebrar uma regra da igreja, o padre, cedendo a Eurípides uma Bíblia, para que ele lesse, não era a prática da época, e Eurípides ali buscando essas respostas e não conseguia. A família de Eurípides extensa, a irmã dele tinha um irmão, um tio de Eurípides, que era o tio Mariano, o senhor Mariano, que estava sempre convivendo ali com a família, e percebia muitas vezes em Eurípides essa angústia, esse desejo dele de buscar muitas informações. Então, o tio Mariano, apesar de ser uma pessoa com pouca instrução, ele já havia se convertido ao espiritismo, fazia algumas leituras, mas tinha uma dificuldade em traduzir todo aquele conhecimento que ele encontrava nos livros para Eurípides. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ali, naquele material, haviam as respostas que Eurípides precisava. Então, numa dessas visitas, tio Mariano levou para ele um livro do filósofo e grande espírita Leon Denis, Depois da Morte, é o nome do livro, e presenteou Eurípides com esse livro. E falou assim: olha, Eurípides, eu não sei te explicar, dentro da humildade dele, eu não sei te explicar,
mas nesse livro aqui você vai encontrar aquilo que você precisa. Pois Eurípides virou a noite lendo aquele livro. Foi, de fato, arrebatador, né? Igual quando eu tive lá na Casa Espírita e tive um encontro com a biografia de Eurípides, foi arrebatador para Eurípides a leitura de Depois da Morte. E aí, a partir daí, a gente começa, avancei demais, a ver um outro momento na vida de Eurípides. A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas ele teve alguns momentos mesmo de contato com a prática mediúnica. Por meio de um médium, ele viu e ouviu João Batista falar para ele a respeito das bem-aventuranças. E aí uma chave de virada se coloca de uma maneira muito firme e muito veemente na vida de Eurípides, porque ele se converte ao Espiritismo. Em 1904, quando ele se converte, ele começa a passar por um processo muito delicado em sua vida. Imaginem, vamos resgatar lá o cenário. Sacramento, Triângulo Mineiro, extremamente católico. Alguém timidamente levanta a mão e fala, sou espírita. Imaginem o que aconteceu com Eurípides, né? Os pais tiraram os alunos da escola. Os colegas, professores que trabalhavam com ele, não queriam comprometer os seus nomes junto a alguém que professava uma religião do demônio, que era essa expressão que era usada para o espiritismo na época. Então, Eurípides foi se vendo sozinho. Porém, Eurípides tinha uma característica muito forte nele, e aí vem mais um dos exemplos dele para nós, que é a fé consolidada. A Lídia estava falando aqui no início da confiança, da fé, da certeza. Quantas vezes nos falta isso? A gente vê a dificuldade e acha que não vai conseguir transpor aquele problema. A gente é afetado pela doença e acha que aquilo nunca vai passar. E Eurípides trazia essa fé muito acesa, essa presença de Deus muito forte em si. Então, num dos momentos em que ele já estava se dedicando ao espiritismo, ele teve contato com seu mentor espiritual, seu anjo guardião, que a gente esquece às vezes do nosso. Eu já tive aqui falando a respeito disso, o quanto a gente esquece do nosso anjo guardião. E Eurípides, dada a alçada moral que ele tinha um mentor espiritual à altura dessa grandeza que ele já apresentava. E era Vicente de Paulo. Numa grande coincidência, digamos assim, ele já, dentro do catolicismo, trabalhava dentro de grupos ligados a São Vicente de Paulo. E aí, para surpresa dele, num dado momento, é revelado que Vicente de Paulo é o seu grande mentor. E num alerta daqueles que às vezes a gente não dá bola, que Eurípides recebeu e guardou muito bem esse aviso que ele recebeu, Vicente de Paulo falou para ele, Eurípides, você vai passar por uma grande dificuldade. A sua família vai lhe virar as costas, a cidade vai lhe virar as costas e as portas vão se fechar para você. Mas confia em Deus, confia nesse amparo, que você não estará sozinho. E esse momento, de fato, chegou. E aí Eurípides, muito pressionado com todo esse cenário, ele professou essas palavras aqui. Que retirem os filhos, mas a finalidade salvadora do aprendizado espírita será mantida. E aí ele ficou ali, confiante de que, mesmo fiel aos seus princípios, as portas se fechando, as pessoas virando as costas, inclusive os familiares, ele seguiria firme. Mas esse momento foi daqueles mesmo de dar o testemunho, como dizem, né? De fé, de resignação e de coragem. Chegou a um ponto que até os móveis da escola foram retirados. Tamanha a descrença que foi posta na estrutura do colégio. Então Eurípides se sentou sozinho, triste, chorou, porque mesmo os grandes choram. Então, às vezes, a gente precisa também, né, se permitir chorar, ficar triste. Só não podemos ser tristes. Isso a gente não pode se permitir. É aquele momento em que a gente se ressente da dor, mas depois a gente segue adiante. E Eurípides estava naquele momento em que ele estava se ressentindo da dor, sofrendo, ele chorou. Então, ele começou a sentir
uma presença muito forte perto dele. A mão começou a tomar dimensões ali de psicografar, e ele, descrente no que estava acontecendo, dada a dor que ele estava sentindo, houve a primeira psicografia, ele descartou. Quando ele leu o teor, ele falou, não é possível, para mim não. Descartou. Pela segunda vez, as mesmas palavras. Ele não acreditou. Eurípides tinha humildade muito grande, né? Tanto que uma das coisas que ele reforçava muito junto aos alunos era repelir os elogios, né? Ele tinha muita preocupação de ficar orgulhoso, vaidoso das faculdades mediúnicas que estava desenvolvendo, do cabedal de conhecimento que tinha. Então, dentro desse respaldo da humildade, Eurípides descartou a segunda vez a psicografia. Na terceira, ele se deu por convencido. E eram essas palavras que estavam lá. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva de Deus. Vejam a grandeza desse espírito. Ter um trabalho acobertado por Maria, mãe de Jesus. Ela que estava lá, sustentando o trabalho dessa escola. E aí, Eurípides obedeceu. É a fé consolidada, é a certeza. Eurípides se mantinha em estado de prece, né? Às vezes a gente esquece de fazer até aquela da manhã, quando a gente sai de casa apressado, a gente deita e esquece de fazer a prece. Eurípides não, mantinha-se sempre em estado de prece. E aí começa um novo momento no colégio, no trabalho de educação que Eurípides construiu. Aí a gente tem uma imagem, né, da fachada do Colégio Allan Kardec, que, aliás, hoje funciona só como casa espírita. Até existe um educandário, né, em que é mantida essa prática que Eurípides orientou, mas essa estrutura hoje funciona apenas a casa espírita. Começa um momento diferente dentro da escola. Por quê? Porque estava tendo uma pedagogia diferenciada. A prática se mantinha quase a mesma, mas a gente percebia um diferencial ali. Eurípides trabalhava com a pedagogia de Jesus. O que é a pedagogia de Jesus? A pedagogia do amor, do afeto, dessa presença amiga. Isso que Eurípides trouxe como um grande diferencial. Então, ele continuou trabalhando com teatro, com os saraus, com práticas diferenciadas dentro da escola, mas ele trouxe como referencial moral para essa escola a prática de Jesus, os ensinamentos do Evangelho. E, a partir daí, no dia 31 de janeiro de 1907, a escola abre as portas novamente, com a tabuleta Colégio Allan Kardec. E, aos poucos, aqueles alunos que tinham saído voltam. Logo na primeira semana, 80 alunos retornando à escola. A partir daí foi uma progressão, até que num dado momento ele já estava com 200 alunos no colégio e começou a funcionar de vento em popa a partir daí. Então, Eurípides não esqueceu o combinado com Maria. Ele começou a trazer as aulas de astronomia, trabalhar a partir da arte, dentro dessa referência que ele já tinha, mas sempre colocando Jesus como o grande mentor desse trabalho. Sem dúvida, o Colégio Allan Kardec se traduz como a primeira experiência pedagógica espírita no Brasil. Essa experiência não está muito documentada, permanece até hoje não superada. Lembram que eu estava falando para vocês que Eurípides ainda é muito presente, que suas práticas ainda eram muito atuais? É exatamente isso. A gente hoje tem inúmeros educadores que visitam, inclusive, a escola, buscando essa referência, orientações para o seu trabalho pedagógico. Tudo lá, em 1800 e alguma coisinha, já estava acontecendo, a partir do que Eurípides
né? 1907, né? Final aí do século XIX. E aí já estava tudo posto ali, já por Eurípides, num processo de vanguarda muito grande. Ele inicia, de fato, essa corrente que se propaga pelo mundo. Essa educadora, a Dora Encontre, ela inclusive defende que ela percebe Pestalozzi legítimo dentro das práticas de Eurípides, né? E, por coincidência, Allan Kardec também foi alguém educado sobre essas práticas de Pestalozzi. Então, vejam que estava tudo muito interligado para criar esse sustentáculo, essa base para a prática espírita. Aqui a gente tem uma imagem lá do colégio, né? O grupo de alunos. Eurípides está bem ali na frente, ao lado de alguns professores, alguns alunos. Me chama a atenção, inclusive, a mistura étnica que a gente percebe já nessa foto, né? Que também era uma questão pouco comum à época. Além de misturar meninos e meninas, também alunos brancos, alunos negros, todos tratados nesse patamar de igualdade. Eurípides usou como referência para esse trabalho ligado à astronomia uma obra muito conhecida de Camille Flammarion, que é o Astronomia Popular, né? Foi a grande referência para esse trabalho de astronomia. Os alunos, aliás, ansiavam muito pelo dia dessa aula de astronomia, porque aí eles não iam de dia, iam de noite para admirar o céu estrelado. Então tinha esse momento de contato com a natureza, né? Transpondo esses limites físicos que a escola muitas vezes colocava. Eurípides, dentro do que ele acreditava e dentro dessa prática de amor, aboliu por completo a punição. Não que a escola não tivesse disciplina, mas os alunos eram convidados a refletir sobre as suas atitudes, sobre as suas práticas. Um caso que é muito conhecido foi uma historinha que aconteceu com Sabiá. Vejam bem, ele convidava os alunos a circular pela escola, né, apreciar o jardim, a natureza, e Eurípides sempre teve um carinho muito grande pelos animais. Então, num certo dia, ele observou que lá no ninho de Sabiá estava faltando filhotinho. A Sabiá estava piando desesperada, né, porque não conseguia encontrar o filhotinho, e aquilo chamou a atenção do professor. Quando eles terminaram, né, essa visita no jardim da escola e retornaram à sala, aí Eurípides falou assim para os alunos: olha, hoje eu estou muito triste, estou muito chateado. Eu observei que o ninho de Sabiá está sem os filhotinhos, mas eu não consigo acreditar que algum aluno meu, já que meus alunos são tão maravilhosos, tenha retirado o filhotinho de lá. Certamente não foi nenhum de vocês, né? E aquilo foi tão constrangedor para os meninos que tinham pego o filhotinho de Sabiá, que na mesma hora eles deram um jeitinho de ir lá pegar o filhotinho e colocar de volta ao ninho. Aliás, esse é um relato muito peculiar, né, dos alunos do colégio, em que eles relatam que, por vezes, eles desejavam ser castigados ao invés de toda aquela lição de moral que Eurípides aplicava a eles, porque era muito mais doloroso ver as suas mazelas morais expostas do que receber o castigo da palmatória. É que interessante, né? Aqui a gente tem mais um desses exemplos, né, da diversidade das práticas de Eurípides. Relatam discípulos de Eurípides que recebiam dele com grande frequência inesquecíveis lições de moral na extensão das aulas de botânica. Prestem bem atenção nessa passagem. Vejam, assinala Eurípides: a rosa é bela e aromática, todavia vive entre espinhos. Do mesmo modo, conclui o mestre, em tom de advertência, são algumas rosas humanas que se cobrem de cetins e rendas e expandem graça e beleza, mas ai de quem deseja colhê-las, sai sempre ferido. Né? Vejam, a partir da rosa, ele começou a ilustrar a relação humana,
né? Que às vezes não é isso mesmo que a gente percebe, né? O lobo na pele de cordeiro, né? Que a gente fala hoje em dia. A gente percebe as pessoas que se cobrem de cetim e dos aromas e do perfume e no fundo guardam espinhos, e que a gente precisa ter cautela, que a gente precisa ter compreensão na relação com esses irmãos. E Eurípides trazia isso num exemplo, né? Fora da sala de aula, observando uma flor. Né? Os alunos, eles criaram uma relação de respeito tão grande com Eurípides, que em várias passagens em que ele estava desdobrado para fazer atendimentos, tudo mais, ele colocava a cabeça ali sobre a mesa, né, e aparentemente estava com o corpo repousando, enquanto ele fazia atendimentos médicos, partos, né, ele era muito solicitado para auxiliar em partos difíceis. E, pasmem, os alunos ficavam respeitosamente sentados e em silêncio, enquanto Eurípides estava desdobrado fazendo algum trabalho. Hoje é difícil imaginar isso, né? Se a gente abaixa a cabeça, o pessoal que é professor sabe, né? Se abaixar a cabeça um instantinho, não precisa nem abaixar a cabeça, né? É só olhar para o pé, vira uma algazarra na sala. Pois é, vira uma algazarra na sala. Primeira vez que eu ouvi esse relato, eu falei assim, gente, não é possível. Ninguém dava nem uma pintadinha com batom lá no professor Eurípides para quando ele acordar, mas não, né? O respeito, a disciplina estava posta de uma maneira que os alunos compreendiam que ele estava fazendo o trabalho e, por vezes, até auxiliavam a ele nesse sentido. Ele levava os alunos para visitarem velórios, para já entender essa relação de respeito com a morte, entender a dor alheia, ainda que ele já orientasse os alunos para a existência de uma vida imortal. Lembram que eu estava falando dessa questão da austeridade, né, dessa presença firme de Eurípides? Apesar de toda essa seriedade, digamos assim, com o trabalho, ele tinha uma empatia muito grande com as crianças. Para as crianças tinha sempre um sorriso, um gesto bom de carinho, uma palavra de alegria contagiante. Para os jovens, era o conselheiro comedido de todas as horas. Isso é interessante, né? A aproximação dele com os jovens era bem peculiar. Os jovens tinham uma tranquilidade de desabafar com ele, de conversar das suas intimidades. Por quê? Percebiam em Eurípides alguém que teria compreensão em relação às questões que ele apresentavam. E mais, sem o caráter crítico, sem o dedo apontado de que está errado. Então, os alunos se sentiam muito à vontade para compartilhar com Eurípides as suas dúvidas, as suas dificuldades, mesmo sendo ele, esse professor, o diretor. Havia uma relação muito próxima, a relação de afeto, a relação de amor, né? Essa relação de amor que a gente também precisa estabelecer com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores. Essa intimidade mesmo sincera que a gente precisa ter. Ele representa o próprio modelo da elevada pedagogia que criou, né? Então não era só a falácia, né? Não era da boca para fora, do tipo façam assim ou não. Ele era realmente aquele exemplo, aquela prática do bem. Bom, é claro que dentro desse currículo tinha que aparecer de uma maneira muito veemente a presença do Evangelho, a presença do Livro dos Espíritos e da doutrina dentro do Colégio Allan Kardec. Então, todas as quartas-feiras eram consagradas inteiramente ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Os alunos assistiam às aulas, os alunos do colégio e numerosos visitantes. Por que numerosos visitantes? A escola se abria para receber algumas pessoas e num processo mediúnico, Eurípides conseguia que a sua voz fosse ouvida em toda a cidade de Sacramento. Então imaginem, sem nenhum recurso tecnológico, sem transmissão pela internet, Eurípides conseguia atingir a toda a cidade e também a parte ali do entorno, todos conseguiam ouvi-lo professando, inclusive o momento em que ele orava o Pai Nosso, em que ele dizia que eram palavras santas proferidas pela nossa boca quando nós reproduzíamos a oração ensinada por Jesus, uma oração que Jesus dedicou ao Pai.
Então aquilo enchia Eurípides de uma emoção muito grande, ele realmente se deixava envolver por toda aquela aura, aquela vibração, e aí já expandido, né, por meio até de uma ação mediúnica, ele conseguia ser ouvido por toda a cidade. E, por vezes, não eram só as palavras dele que eram ouvidas. Joana d'Arc, Paulo de Tarso, alguns outros apóstolos também se apresentavam por meio da mediunidade de Eurípides e conseguiam divulgar a palavra para toda a cidade. Bom, pedagogia de Jesus. Conduzir o pensamento do espírito dentro da verdade, de tal forma que se sinta compromissado com a sua evolução. O que a gente está falando aqui? Reforma íntima, né, gente? É isso que Jesus espera de nós. Não adianta só falar, não adianta só dar o exemplo, se nós não estamos convencidos. E era isso que Eurípides trazia para os seus alunos. Era a pedagogia do amor em ação, iluminando no ser suas potencialidades divinas, despertando a curiosidade, o desejo de evoluir, processando o autodidatismo no seu sistema educacional. Por que o autodidatismo? A gente não tem o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, sermos os autores das nossas escolhas o tempo todo. Então, esse processo de aprendizagem dentro da escola e dentro da vida, ele também reproduz isso. A gente todos os dias tem nas nossas mãos essa decisão de fazer isto ou aquilo, de agir bem, de agir mal, de ser doce, de ser grosseiro, e a gente vai fazendo as nossas escolhas. Bom, o que a gente guarda enquanto a gente fala de Eurípides educador? A gente fala de um grande evangelizador, de um evangelizador das almas. Evangelizador não só dentro desse limite que a gente conhece da evangelização, dentro da casa espírita, que, aliás, é reconhecido por Eurípides, por Chico, inclusive, que Chico foi alguém muito próximo de Eurípides, como uma das principais ações dentro da casa espírita. Por quê? É a oportunidade de nós orientarmos aos nossos jovens, às nossas crianças, dentro dessa pedagogia do amor que é tão orientada a nós. Lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos já falavam para nós acerca da educação. Eu trouxe aqui a colinha, que eu não vou lembrar, está lá na questão 872, o seguinte, eu destaquei só um trecho. Cabe à educação combater as más tendências. Ela o fará eficazmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. E é isso que a gente busca quando traz os nossos filhos para evangelização, os nossos netos, nossos sobrinhos. A gente quer criar essa base moral. E olha, não tem essa assim, eu vou deixar, quando ele crescer, ele vai escolher. Todos temos uma semente que é o potencial de árvore, mas a gente precisa cultivar. Então, quando a gente cultiva a partir de princípios morais, do ensinamento do bem, o ensinamento da compreensão do outro, a gente está regando essa semente. E aí depois ela vai frutificar dentro da casa espírita, da igreja, do centro de Umbanda, do candomblé, não importa, mas a semente já está plantada dentro de nós. E é esse o convite que o professor Eurípides nos faz. Muito obrigada. Sabe o que é isso? Vibração. Mentira, né? Eu estou com calor mesmo, né? Vibração, eu estou com calor mesmo. Mas aí fica mais poético quando a gente fala que é vibração. Fica mais bonito. Mais bonito. Isso é emoção também, sabia? Essa é emoção. Eurípides nos convida para que nós sejamos esse educador, esse exemplo, porque o exemplo, sim, ele arrasta e convence. É isso que o professor espera de nós. Ele espera que nós sejamos esse braço, esse ponto de luz, exemplo do Senhor nos nossos dias. Então, vamos atender hoje a esse convite que o professor Eurípides nos faz. Vamos ser exemplos de amor, de benevolência, de compreensão. Nós estamos dentro daquela terra que foi prometida e consagrada a ser
o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E isso não vai mudar. Eurípides nos alerta que nós não estamos sozinhos na luta. Nós temos muitos companheiros, nós temos soldados de Deus no bom combate cercando o nosso país, o nosso planeta, a nossa cidade. Basta apenas que nós tenhamos a confiança, a fé, a certeza de que tudo vai dar certo. O professor Eurípides nos chama para que nós sejamos amor, para que nós sejamos caridade, para que nós acolhamos o próximo, porque só assim nós vamos de fato cumprir o que Deus está prometendo para nós, que é tornarmos um planeta de regeneração. Já deixamos para trás as provas e expiações, estamos cumprindo os últimos passos para essa transição, e Eurípides está conosco. Ele está no meio de nós, nos convidando e estendendo a mão. Ele, quando esteve no encontro com Jesus, ele se sentiu não merecedor daquele momento. Mas hoje o meu convite para vocês é que nós nos sintamos merecedores da presença dele. Que quando ele estender a mão para nós, que quando aquele facho de luz vier na nossa direção, que nós digamos sim. Digamos sim para o professor Eurípides, digamos sim para o amor, digamos sim para Jesus. Muito obrigada, meus irmãos.